Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 30/8, com o Campeonato Italiano, onde temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Sassuolo é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Milan é a 2ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Jablonec enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Jablonec, ela perdeu 2, empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Jablonec é a 14ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sparta Praga é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Sparta Praga para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Brentford. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brentford, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brentford é a 10ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Fulham é a 11ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brighton é a 4ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato inglês, temos a equipe do Southampton enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Southampton é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a 6ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Roma é a 6ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Monza é a 20ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Inter de Milão enfrentando a equipe do Cremonese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela perdeu 4 e venceu 1.
No atual momento, a equipe do Inter é a 7ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cremonense é a 19ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Leeds enfrentando a equipe do Everton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Leeds é a 5ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Everton é a 18ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Leeds para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Paços de Ferreira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, ela perdeu as 5 partidas. No atual momento, a equipe do Benfica é a 2ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Paços de Ferreira é a 17ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Benfica para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Londrina é a 5ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do CRB é a 8ª colocada com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Londrina para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Sampaio Corrêa é a 10ª colocada com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 1ª colocada com 57 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Operário. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Ituano é a 7ª colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Operário é a 17ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance, casa fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Sport é a 6ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Novo Horizontino é a 13ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate casa. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Criciúma é a 11ª colocada com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio é a 3ª colocada
com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do CSA é a 16ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Náutico é a 20ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Semifinal da Copa Libertadores da América, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela venceu 3 e empatou 2. Melhor opção para esse confronto: fora, Palmeiras para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Lendes vs Everton, casa, Lendes para vencer. Sassuolo vs Milan, ambas equipes marcam. Inter de Milão vs Cremonense, acima de 2,5. Atlético Paranaense vs Palmeiras, fora, Palmeiras para vencer. Sampaio Corrêa vs Cruzeiro, empate fora. Criciúma vs Grêmio, empate fora. Ituano vs Operário, casa fora.